Olá! Já alguma vez demos por nós presos naquele ciclo interminável de procurar a pessoa certa? Bem, o livro de Júlio Bloch lança uma ideia que vira tudo do avesso. E se a chave para um amor extraordinário não estiver lá fora à espera de ser encontrada, mas sim aqui dentro? É essa jornada interior que vamos explorar hoje. E esta é a pergunta que nos atinge em cheio, não é verdade? Porque é que insistimos em procurar lá fora, à espera que alguém chegue e nos complete, quando, na verdade, essa busca tantas vezes nos deixa a sentir ainda mais vazios? A famosa busca externa. São horas e horas a deslizar em aplicações, a tentar construir o perfil perfeito, sempre à procura daquela faísca. O livro chama a isto o que realmente é. Um ciclo de descontentamento. Andamos em círculos focados na aparência, no exterior, e no fim do dia acabamos por nos sentir cada vez mais sós. Mas é aqui que o jogo vira. E se o tal elo perdido, a peça que falta para uma ligação a sério, nunca esteve lá fora para ser encontrada? E se na verdade sempre esteve dentro de nós, só à espera de ser descoberta? Pensem nesta metáfora que é poderosíssima. Podemos construir a fachada mais incrível do mundo, mas se os alicerces, ou seja, o nosso autoconhecimento, forem frágeis, o que é que acontece? Vem a primeira tempestade e, puf, deita tudo abaixo. É exatamente isto que acontece em tantas relações. E a ideia continua com esta imagem. O nosso eu interior é o solo. De que adianta ter as melhores sementes do mundo se o terreno está cheio de pedras, de medos antigos e seco por falta de amor próprio? Antes de se plantar o que quer que seja a dois, primeiro temos de cuidar do nosso próprio jardim. E tudo se resume a isto, captado de forma perfeita nesta citação. O amor, acima de tudo, é um autoconhecimento. A busca deixa de ser sobre encontrar alguém e passa a ser sobre nos encontrarmos a nós. Essa é que é a verdadeira base. Certo, mas como é que se começa esta jornada? Por onde é que se começa a escavar? A sugestão do livro é clara. Vamos começar pelas nossas raízes, pela nossa história familiar. É lá que aprendemos as primeiras lições, certas ou erradas, sobre o que é o amor. O livro dá um nome a isto: Modelo Operacional Interno. Imaginem que é uma espécie de software, um guião secreto, que foi escrito na nossa infância e que ainda hoje nos diz como atuar no palco das relações. Muitas vezes, ele está a dirigir as nossas ações sem que a gente se aperceba. E é aqui que está o nosso poder. Ao refletir, identificar e, mais importante, escolher, deixamos de ser apenas atores a seguir um guião antigo. Passamos a ser os realizadores da nossa própria vida amorosa. Podemos, de facto, quebrar esses ciclos e escrever um final completamente novo. Agora vamos espreitar debaixo do capô. O que é que se passa dentro de nós a nível psicológico e até químico quando nos ligamos a alguém? Como é que a nossa mente e o nosso cérebro, no fundo, constroem estas ligações tão fortes? Lembram-se daquele guião familiar? Bem, a ciência por trás disso chama-se teoria da vinculação. É basicamente o nosso mapa do amor, desenhado na infância. A forma como nos sentimos cuidados nessa altura definiu o terreno, se é seguro ou inseguro, onde vamos construir todas as nossas relações futuras. E este mapa manifesta-se em diferentes estilos. Temos o seguro, que navega de forma confortável entre a proximidade e a liberdade, o ansioso, que vive com um medo constante de que o barco seja abandonado, o evitante, que prefere ficar no seu próprio porto seguro, sozinho, e o desorganizado, que até anseia por navegar com alguém, mas tem um pavor enorme da viagem em si. E claro, por trás disto tudo há uma autêntica orquestra química a tocar. A dopamina cria aquela euforia inicial. A oxitocina, a famosa hormona do abraço, constrói a confiança e o vínculo. E a serotonina ajuda a criar aquela sensação de bem-estar e estabilidade. Perceber isto ajuda-nos a olhar para os nossos sentimentos com muito mais compaixão. Ok, já explorámos o nosso mundo interior. Agora, a grande questão é como é que pegamos neste mapa e o usamos para construir pontes a sério, fortes e saudáveis, até ao mundo de outra pessoa. E o material de construção para qualquer ponte entre duas pessoas é a comunicação. Mas como é que a construímos de forma a ser sólida, em vez de ser uma estrutura frágil que desaba à primeira rajada de vento de um mal-entendido? O livro apresenta a estrutura da comunicação não violenta, que é uma ferramenta potentíssima. Em vez de acusar, descrevemos uma observação. Depois, partilhamos o sentimento que isso nos causa, identificamos a nossa necessidade e, por fim, fazemos um pedido claro. Isto transforma potenciais batalhas em convites à cooperação. No final de contas, qualquer grande relação assenta nestes 3 pilares. O respeito mútuo, que é a base que aguenta tudo,
os limites saudáveis, que são como as paredes que nos dão segurança, e o crescimento mútuo, que é o teto que nos permite sonhar e evoluir juntos, sem que ninguém se sinta preso. E se há uma grande lição a tirar disto tudo, é esta. O amor não é um destino onde se chega, é uma viagem. Uma viagem contínua que começa e recomeça sempre dentro de nós. E o combustível para essa viagem é, sem dúvida, o autoconhecimento. Porque no fim do dia, a história de amor mais importante que alguma vez vamos ter é connosco. Ela é o rascunho para todas as outras. Por isso, a pergunta que fica não é quando é que vou encontrar alguém, mas sim como é que eu vou escrever o próximo capítulo da minha própria história.